Fica à vontade. Então, nessa carta ficou faltando o versículo 16. Faltando é modo de dizer, né? Porque ele falou que pudemos falar, né? Nós sabemos que é muito mais além do que tudo isso que nós já vimos, né? Com certeza. Mas ficou a pendência da pergunta do irmão que nos falou sobre esse ponto aqui. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui para ajudar, né? Foi o versículo 16. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 16. Bom, eu acho que, embora a gente vá comentar apenas esse versículo, mas eu acho que seria interessante ler essa carta outra vez, por favor, que eu acho que seria para entender o contexto. Por favor. Michel, pode ler, Michel? Posso sim, irmão. Irmão, coloca aí do começo, por favor. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Obrigado, irmão. Bom, então nós comentamos já praticamente todos esses assuntos que... Todos não, alguns desses assuntos dessa carta. E nós vemos aqui que, na realidade, a palavra ela foi dirigida a todas as igrejas, né, de Éfeso até Laodiceia. A palavra é dirigida à Assembleia, à igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Esmirna, Pérgamo, e assim vai, em cada uma delas, a palavra é dirigida a toda a igreja. E nós vemos que dentro dessa citada igreja, de cada uma delas, nós vemos que, graças a Deus, existiam alguns que eram fiéis. Aí, no caso, nós vemos que o Antipas, né, que ele é representado... versículo 13. Antipas é representado como um fiel e ele representa os fiéis dessa época aí. Então, a igreja, a carta é dirigida a todos, mas nós vemos que no meio desses haviam também posso achar um pouco, vamos usar a palavra corruptores, né? Porque fala aí, ó, o versículo 14, da doutrina de Balaque, que na verdade foi a doutrina de a doutrina de Balaão, que foi passada para Balaque como armar as ciladas contra os filhos de Israel.
Então, essa doutrina de Balaão é uma figura da corrupção, ensinando pessoas que tinham interesses, né, nessa corrupção, como fazer. E no caso aqui, a idolatria estava entrando de forma bem drástica ali no meio do testemunho do Senhor. Então, esses aí, que tinham a doutrina de Balaão, associado com Balaque aí na história, né? Eles eram o quê? Eles eram pessoas que eram corruptores, né? Não existe essa palavra corruptores, né? Os que corrompem, né? Corruptores do princípio das Escrituras. Eles corrompiam, estavam corrompendo a verdade. E o versículo 15 também mostra os que sustentavam a doutrina dos nicolaítas, que é o sistema clerical, que é uma liderança humana, né? Esses também eram outros que tinham esse caráter de corrupção. Daí a palavra vem no versículo 16, que foi a pergunta do irmão, a palavra vem dizendo, portanto, arrepende-te, porque era algo que estava no meio de todos, né? O arrependimento toca a todos, portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora. E contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Contra eles quem? Os corruptores. Porque os inocentes, vamos chamar assim, eles não iam sofrer essa pena do Senhor, né, vamos dizer, né? Essa penalidade do Senhor. Porque eles estão inocentes, embora estão ali no meio, mas eles não têm esse caráter de corrupção. Por isso que o Senhor diz contra eles. Então, eu entendo que são os corruptores. É com ele que o Senhor, é com eles que o Senhor vai pelejar. Com que maneira? A espada da minha boca, a boca do Senhor, que é a palavra de Deus. Então, é pela palavra que o Senhor ia dar poder, provavelmente, poder a pessoas para que fizesse isso, em nome do Senhor. Porque fala que é pela espada da boca do Senhor que tudo ia acontecer. Porque ainda não é o tempo, né? Aqui ainda não é o tempo que o Senhor vai fazer isso. Agora, se... Perdão. Agora, se nós atribuirmos, ou melhor dizendo, transportarmos esses corruptores como ficando permanente, e não tem isso, irmão. Porque se nós seguimos, como nós vamos seguir, né, pelas igrejas, que faltam 4 ainda, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Se nós seguirmos, que nós vamos seguir, Senhor permitindo, nós vamos encontrar que existe um rastro dessa corrupção que vai seguir até a vinda do Senhor. Então, esses corruptores, embora eles já morreram, né, vamos dizer assim, mas os que ficarem, os permanentes, o Senhor vai julgá-los também.
na sua manifestação, o Senhor vai julgar. Porque é pela palavra, né, que ele vai agir contra todos os que estiverem presentes na sua vinda, é pela espada. Tem um versículo lá de Apocalipse 19, né, irmão? Vamos dar uma olhadinha lá. Apocalipse capítulo 19. Deixa eu pegar aqui. 19, versículo 11. 11, 12... até o 16. 11 ao 16, por favor. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ele as nações. E eles as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, nós vemos que a espada, né? Ele sai, esse cavaleiro, para a batalha, só que a espada é na boca, né? Não fala que ele tem espada na mão. A espada é da sua boca. Porque é pela palavra, pelo poder da palavra, é que tudo vai acontecer. A autoridade da palavra do Senhor é que tudo vai acontecer. Então, no nosso capítulo de Pérgamo, que nós estamos lá no versículo 16, é o mesmo princípio. Toda autoridade, no sentido de julgamento, a espada ela não está com o Senhor, tá? Ela não está na mão, ela está na boca. Porque é pela autoridade da sua palavra que ele vai fazer tudo isso aí. O que nós temos hoje, por exemplo, é Efésios, né? Acho que podia dar uma olhada também, irmão, por favor. Efésios capítulo 6, versículo conhecido nosso já, quando fala da armadura de Deus, né? Efésios capítulo 6. Versículo 15, 16 e o 17. É o 17 que é o que eu estou interessado aí para falar. Irmão Dal, peço que leia esse, por favor. Vamos lá. 15 até o 17, né? E calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, nós encontramos aqui a espada que não é nossa. Ele fala de tomar, né? Tomai capacete e a espada do Espírito. Mas o que é a espada? É a palavra de Deus. Porque ela tem o poder de julgamento. Isso nós já vimos lá em Hebreus capítulo 4, né? Nós já vimos esse detalhezinho aí, que é uma espada afiada de 2 gumes. 4, né? Está meio fraco aqui, pera.
Isso, é isso mesmo. Então, nós vemos lá em Hebreus que ela é chamada também espada, né? Bom, se o irmão quiser ver lá, é Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Que penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, aqui ela é vista também como uma espada que a utilidade dela é para fazer, aí nesse caso, a divisão daquilo que é da alma e aquilo que é do espírito. Ou seja, a aplicação, irmãos, começar primeiramente, que a aplicação da palavra, no sentido de espada, é em nós mesmos. Lá em Éfeso, lá na carta aos Efésios, capítulo 6, que nós lemos, lá nós vamos entender que fala, tomai também a palavra, né, que é a espada do Espírito, e muitos pensam que tomar aquela espada é para matar os outros, né? Porque ele está falando de uma armadura, a armadura normalmente, quem tinha espada era para enfiar na barriga dos outros, né? Vamos chamar assim, né? Mas na realidade aí é o contrário. A espada é para nós mesmos. Não é para matar ninguém, é para nós mesmos. E ela tem o poder de julgar externamente as coisas? Sim. Nós vemos que é a palavra de Deus que julga todo mundo, né? Ela é ampla, ela não tem barreiras. Mas no caso do versículo aí, nós devemos entender que a espada é para nós mesmos, sabe? Porque nós nunca devemos usar a palavra de Deus para agredir alguém. Porque, na verdade, se for colocar o pé da letra esse versículo, então a espada é para enfiar na barriga dos outros, né? Se fosse usar como uma armadura, para que era? A espada é para matar os outros. O soldado romano, né? Provavelmente Paulo estava preso e ele ficou olhando um soldado romano e o Senhor deu luz para ele dele falar dessa armadura da fé, vamos dizer assim, né? Uma armadura cristã. Ele começou os ossos, o Espírito Santo deu luz para ele fazer uma analogia de um soldado, de um guerreiro, né? Com a armadura, usando a armadura. Então, teoricamente, falando outra vez, teoricamente, o que serve a espada? Ah, a espada é para matar os outros. O escudo é para defender e a espada para enfiar na barriga do outro. Só que nas coisas do Senhor, a armadura de Deus não é assim. A armadura de Deus, a espada, que é a espada do Espírito, ela é aplicada a nós mesmos. Ela é aplicada a nós mesmos. E o Espírito, ele vai atuar em todos os que devem ser julgados pela palavra. Então, irmãos, não é a nossa espada, é a espada do Espírito. E ela é aplicada normalmente, nós vamos ler a Escritura, né? Ela é aplicada a nós, não aos outros. Nós nunca devemos usar a palavra de Deus para atacar as pessoas, né? Então, assim, não quero fugir do assunto, né? Não quero fugir do assunto. Que lá com o Senhor, a espada, com certeza, é pela boca, porque é a palavra, ela é a autoridade suprema em julgamento. E ele é o próprio Senhor, né? Ele é o próprio Senhor, dono
da palavra, que fala lá, inclusive, lá no capítulo 19, que ele também é apresentado como o verbo de Deus. Dá para entender isso, irmão? Por favor, tá dando para acompanhar aí? Para mim está tudo bem. Como é que estão as irmãs aí também? E o restante dos irmãos? Tem uma mão levantada aqui, irmão, que é o José Nilton. As irmãs aqui estão falando. Entendendo, está ótimo, tranquilo. Deixa eu ver aqui. O irmão José Nilton aqui perguntou alguma coisa. Irmão, eu entendi que a espada seria o julgamento contra a injustiça e os inimigos de Deus. Julgamento aqui se faz por palavras. E, para tanto, poderia julgar as igrejas que estivessem em desacordo aos preceitos de Deus. Essa passagem está ligada a Isaías. Ele botou aqui, ó, os versículos, né? Isaías 11, 4 e 49, 2, Apocalipse 19, 15, que a gente já viu, né? São as palavras de julgamento de Cristo contra o pecado e contra os inimigos de Deus, e uma vez declarado a seu julgamento, ninguém poderá se opor a ele. A questão é... Deixa eu ver aqui. Aqui. Se é por Cristo, pensei que fosse o tribunal de Cristo. Mas se o tribunal de Cristo é para os de Cristo, pensei em ser a tribunal. Pensei em ser a tribunal. É isso? Ou o tribunal, né? O tribunal branco. Ele botou aqui embaixo. Vou ler aqui de novo essa parte, só para entender. Se é por Cristo, pensei que fosse o tribunal de Cristo. Mas se o tribunal de Cristo é para os de Cristo, pensei em ser o trono branco. É isso? Essa questão é o trono branco? Olha, o trono branco ele é apresentado no capítulo 20, né? O que está mostrando no capítulo 19 é o caráter do julgamento que Cristo fará, porque é Ele mesmo que vem julgar. E eu vejo que esse capítulo 19, essa apresentação que nós lemos ali, está fazendo referência à sua manifestação pública. Ele vem para julgar os seus inimigos. Entende? Para estabelecer o seu reino aqui no mundo. Porque o trono branco já é quando não tem mais o milênio. Quando já acabou o milênio, daí que vem o trono branco. Então aí não é o trono branco. É os dias que antecedem o milênio, do qual o Senhor vem para estabelecer o reino dele. E vai julgar todos. Porque o que ele está mostrando, que jeito que ele vai julgar? Ele vai pegar como que é a batalha? É pelo poder da palavra, né? É pelo poder da palavra. Lá em Tessalonicenses, fala, quer ver? Nos ajuda aí também. Isso é que a gente leu, a gente só leu alguns versículos no capítulo 19, né, de Apocalipse. Mas se você continuar lendo lá, nós vemos que a besta vai ser julgada e etc e tal. Em Tessalonicenses, perdão, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, deixa eu achar aqui. Capítulo 2, quando ele fala do iníquo, que é o anticristo, leia, por favor, irmão, enquanto eu tomo uma aguinha aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7,
7, 7 ao 10, por favor. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, o irmão, inclusive, fez menção lá de Isaías, né? 11:4, acho que você falou, né, irmão? E aqui nós vemos que ele fala aquele chama de sopro da boca, né? Então, é o poder do Senhor. E assim, isso estou falando que é interessante que sempre quando fala do Senhor julgando, é pela boca, entende? E a espada, logicamente, é figurada, né? Aquela espada que sai da boca dele, logicamente que é figurada. Ele não tem uma espada na boca, né? Então, é nesse sentido aí que ele vem também, ele vai julgar o anticristo. Nós paramos ali no capítulo 19, mas lá ele fala que ele se manifesta, né? E versículo 20 fala da besta. A besta, o falso profeta. Então, é nesse sentido, né? Pelo poder da autoridade do Senhor, pela sua palavra, que ele vai fazer tudo isso aí. É o poder da palavra. O irmão citou também, né? Seria bom entender isso, que no trono branco serão julgados pela palavra do Senhor. O Senhor que vai julgá-los, nós estaremos com ele, né? Mas o Senhor vai julgar pela palavra. E a palavra que vai condenar esses que estão lá. É a condenação pela palavra, pela rebelião, né, contra a palavra do Senhor, e eles serão julgados. O irmão, ele está querendo entender aqui. Irmão, deixe-me entender. O julgamento de Cristo, chamado de tribunal de Cristo, não é somente para os galardões de cada um e as coisas que fizeram de errado? Quer entender essa questão do tribunal de Cristo? É. Então, vamos lá. 2 Coríntios 5, versículo 10, né? Vamos dar um pulinho lá. Capítulo 2 Epístola aos Coríntios. Deixa eu abrir aqui também. Capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Uhum. Então, esse é o tribunal de Cristo, né? Só que muitos entendem esse tribunal de Cristo aí somente limitado aos crentes, que de fato é, né? Não estou dizendo que não é. Mas aí Paulo está mostrando que o tribunal de Cristo ele se estende. Ele se estende
e vai ao quê? Vai até lá no trono branco. E vai também, na vinda do Senhor, vai ter um caráter também de julgamento. De julgamento tanto dos maus e como recompensa dos que fizeram o bem. Os que fizeram o bem no sentido, que são os salvos, né? Que são aqueles que estavam em obediência no tempo da grande tribulação. Então, a manifestação do Senhor também nessa época, ele vai trazer esse duplo caráter quando o Senhor vier reinar aqui nesse mundo. Então, voltando a esse versículo do capítulo 5, que nós estamos abertos aí, quando ele fala porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, isso aí, irmãos, é o fato. Para que cada um receba. Esse é o fato. Não é uma questão de tempo. Entende? Ele não está falando de um tempo, que nem o tribunal de Cristo, nós sabemos que quando vai ser? Quando houver o arrebatamento, nós subiremos para encontrar com o Senhor. E entendo eu que a primeira coisa que vai acontecer é o tribunal de Cristo. Para quem? Para os salvos. Porque só vai subir salvo, não vai subir nenhum incrédulo, né? Os incrédulos ficam aqui. Todos os salvos subirão. E nós estaremos diante do Senhor nesse tribunal. Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Irmãos, nós, no tribunal de Cristo, nós não receberemos mal. O tribunal de Cristo, para nós cristãos, não vai ter mal, só vai ter bem. Porque se o Senhor fosse julgar o mal em nós, ele teria que julgar como pecado. E daí eu estaria perdido. Daí ele estaria perdido. Então, ainda que as nossas falhas como responsabilidades cristãs, essas serão manifestadas. Isso eu concordo, tá? Agora, receber o mal, nós não receberemos o mal. Você está entendendo? Nós não receberemos o mal. Nós receberemos o bem. O que nós tivermos feito erradamente na responsabilidade cristã, isso aí terá sua manifestação. Mas não que nós receberemos o mal. Isso está errado. Muitos pensam que é isso aí. Que naquele dia, muitos cristãos vão ficar envergonhados. Com vergonha. Não vai ter isso, gente. Irmão, desculpa, gente. Desculpa, irmão, não vai ter isso. Graças a Deus, não, graças ao Senhor, né? Que pagou todos os meus pecados, que pagou tudo aquilo que poderia atrapalhar a minha vida. E minha presença, na própria presença dele, foi removido. Então, as minhas responsabilidades, das quais nós falhamos aqui, nós estaremos lá e nós vamos ver quanta graça teve na nossa vida, o Senhor suportando as nossas faltas, julgando-nos aqui, corrigindo-nos, e vai ser para a glória dele, vai ser um dia de glória, não vai ser um dia de tristeza. O Senhor não vai deixar ninguém triste. Imagina, é um dia de glória dele, né? Como é que ele vai ver? Como é que vai ser uma glória para ele se eu estiver triste no canto lá? Eu estou lá triste, porque eu só fiz burrada minha vida inteira, então estou lá triste no cantinho, lá triste. É isso? Não, o Senhor não vai estar feliz com isso, de jeito nenhum. O Senhor vai estar feliz e nós estaremos, todos nós, irmãos, felizes. Todos. Agora, receber o mal é fora desse tempo, é outro tempo. Entende? É outro tempo, é o tempo que se segue daí e se estende até o trono branco.
Aí sim, meu trono branco, por exemplo, só tem incrédulo, não tem crente lá. Aqui, o tribunal de Cristo, só tem crentes, só salvos. Lá só tem incrédulo. Então lá é receber aquilo que fizeram de mal. No trono branco é isso aí. Agora, no tribunal de Cristo, que é o qual nós estamos aguardando, é para recebermos o bem. Eu estou dizendo isso porque fazem muita confusão. Pensa que o tribunal de Cristo vai ser para vergonha. E lá no trono branco, alguém vai se salvar. Não é isso. Está separado, né? O tribunal de Cristo é para os salvos e o trono branco para os incrédulos. Então, falando outra vez, uns receberão o bem, outros receberão o mal, porque, infelizmente, existe isso aí, né? Essa divisão. Pegar esse versículo, falando outra vez, nós devemos que aí está tratando do fato. É um fato isso, irmão, que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Esse é o fato. Todos quem? Todas as pessoas comparecerão perante o tribunal de Cristo. Só que cada um a seu tempo. Dá para entender assim? Ó? O irmão José Nilton, ele continua perguntando, dentro do que o irmão está falando aí, a passagem de Joel 1:15, o que significa realmente? Ele diz assim, me perdoe, irmãos, por fim, como posso explicar a passagem de Joel 1:15, aos dias de hoje, dentro das informações que o irmão está declarando? Joel 1:15. Como é que fala, João 15? Por favor, não estou lembrando. Perdão. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Sim. Sim, tá certo. Então, mas que dia que é esse dia? Agora é o que eu estou perguntando para ele. Que dia que é esse aí? Trono branco. Não, esse é a manifestação do Messias para reinar no milênio. Entende? É o dia de Cristo. Porque, irmão, é interessante a gente entender isso, porque nós nunca devemos pegar o Velho Testamento e colocar no arrebatamento, no sentido de tribunal de Cristo, porque não existia igreja e não existia arrebatamento no Velho Testamento. Entende? Então, quando o Velho Testamento nos fala do dia do Senhor, nos fala do dia de Cristo. Entende? É o dia de Cristo, que é o milênio, é o estabelecimento do reino ou o julgamento final, o julgamento do último dia. No caso aí, ele está falando da manifestação do Cristo, né, do Senhor, porque está falando com Israel aí, né, com os judeus. Ele virá e ele vai fazer isso aí, vai ser grande esse dia. Vai ser grande esse dia. Porque é o dia de assolação, com certeza. E quando ele vier, ele vai julgar todas as nações e vai começar pelos judeus, inclusive. Vai ter uma assolação entre eles também. Eu não sei se é isso que o irmão está perguntando, porque não sei o que o irmão está comparando esse dia do Senhor aí. Ele colocou aqui, irmão, queria saber a diferença, eu acredito, né? O tribunal de Cristo com o trono branco. Ele botou aqui o tribunal de Cristo para os salvos e o trono branco para os incrédulos. Isso está claro e na espinha dorsal, não há dúvidas. Certo. Porque falando outra vez, irmão, que esse versículo aí de Joel, ele faz referência ao estabelecimento do milênio. Porque o Senhor vem para colocar ordem, né? Para que ele possa reinar com justiça. Né?
E, logicamente, eu repeti outra vez, que esse julgamento de justiça, ele se estende e vai, vamos dizer assim, vai parar lá no trono branco, onde todos serão julgados daí, né? Aí serão os mortos. Porque enquanto a manifestação de Cristo, quando ele apresentar aqui nesse mundo, né, depois do arrebatamento, tá? Depois do arrebatamento já aconteceu tudo. Quando ele se apresentar, vier para se estabelecer o reino dele, vai ser o julgamento dos vivos. Ele não vai ressuscitar ninguém para julgar. Ele vai julgar os vivos. E isso vai discorrer durante o milênio todo, e é o julgamento dos vivos. E no trono branco é o julgamento dos mortos, porque daí todos serão ressuscitados para um a um comparecer perante o trono branco. Entende? Por isso que fala que ele é competente para julgar os vivos e os mortos. Os vivos são, na sua manifestação, que segue durante todo o milênio. E o julgamento dos mortos é no finalzinho, quer dizer, no finalzinho não, quando acaba o milênio, né, quando termina o milênio, inicia-se o trono branco para o julgamento de todos os mortos. Eu sei que a nossa leitura está longe, né, mas nós vamos chegar lá, se o senhor não voltar, eu acho que não vai dar para chegar lá. Mas no capítulo 20 nós vamos ver esse detalhe aí, né, sobre o julgamento dos vivos e dos mortos, lá no capítulo 20. Irmão, a gente poderia assim definir, né, como o irmão já falou aí, usando Romanos 8, o começo logo de Romanos 8, ali que diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Ou seja, até mesmo usando o tribunal de Cristo, a gente entende, como o irmão falou aí, né, que não existe mal nenhum, porque não existe nenhuma condenação. Só existe o bem. Seria assim também, Romanos 8? Isso, exatamente. Porque, falando outra vez, que infelizmente muitos tomam às vezes a expiação de Cristo, né, a obra de Cristo por nós, até a salvação. Entende? Aí você foi salvo, né, você foi salvo, então toda a sua vida, todo o seu passado foi perdoado. Só que de agora em diante, como você está vivificado, tem luz e etc e tal, então agora você começa a ficar responsável pelos seus atos. Aí é o erro. Esse é o erro. Achar que você agora é o responsável. Eu concordo se estivermos falando de responsabilidade cristã. Daí sim. Né? Daí eu concordo que existe responsabilidade cristã. O exercício do cristão, na sua responsabilidade, individualmente, na sua casa, né, na sua família, na assembleia, tudo isso tem responsabilidade. E tem julgamento também. Por que a assembleia tem julgamento, por exemplo? Senão a assembleia não precisava de julgamento. Se eu, se eu falar que agora estou isento de tudo, então quer dizer que se o cristão erra, a assembleia não pode fazer nada. Pelo contrário, ela tem que julgar. Tem que julgar, tem que tirar de comunhão. Né? Tem um julgamento. Agora, tudo isso, irmão, está relacionado com o nosso tempo aqui. E um cristão, ele pode ir até a morte. O Senhor pode tirar a vida dele, inclusive, pela sua desobediência, de andar aqui em desobediência. Mas nós devemos entender que quando nós estivermos com o Senhor lá, nós entenderemos muitas coisas das quais nós falhamos aqui como cristãos,
Mas ninguém, irmão, porque não tem base isso. E nós vamos receber mal lá. Não tem base. E eu já ouvi isso falar, muitas vezes falar, cristão lá vai ficar com vergonha, não sei o quê, seremos envergonhados. Que isso, gente? Não tem base bíblica nenhuma. Porque, primeiramente, eu estarei perfeito, a semelhança do Senhor, fisicamente e moralmente. Senão eu não podia nem entrar lá. Se não fosse assim, não podia estar lá. Então nós estaremos semelhante ao Senhor. Daí ele vai, lógico que ele vai falar isso para nós. Né? Só que o nós vai ser individual, né? Não vai ser coletivo. Vai ser eu com o Senhor e ele vai passar a minha vida. Eu vou ver os erros, as falhas, mas não para vergonha. Vai ser para a glória dele. Vai ser para a minha bênção e para a glória dele. Porque, por exemplo, eu sou um irmão aí que está vivendo uma vida doutrinalmente errada, tá? Vamos chamar assim, doutrinalmente errada, mas ele acha que ele está certo. Por exemplo, ele acha que na escritura aí que eu não quero citar exemplo, tá? Mas vamos dizer que ele passa a vida inteira dele com uma doutrina má, biblicamente, uma doutrina má, e ele passa a vida inteira brigando com essa teimosia que ele acha que é aquilo mesmo, acha que é aquilo mesmo, e segue, e daí o Senhor vem. Então, na hora que ele chegar lá dentro do Senhor, o que você acha que o Senhor vai fazer o quê? Envergonhar ele, porque ele passou a vida inteira dando soco na ponta de faca, mas ele achou que ele estava certo. Você tá entendendo? Então, o Senhor não vai envergonhar isso aí. E nem aquele que soube que deveria fazer e não fez, ele vai perder aqui. Entendeu, irmão? Vai perder aqui, vai perder os galardões, vai perder galardão também, isso é com certeza. Galardão refere-se à nossa vida aqui, é a nossa prática aqui. Mas longe de nós pensarmos que algum cristão vai ficar humilhado lá. Entende? De jeito nenhum. Sabe? Eu vou ficar muito triste, porque o José Newton aí vai receber 10 vezes galardão mais do que eu, e eu não vou receber igual dele, então eu vou ficar triste porque eu não recebi, e ele vai ficar todo empinadão lá porque ele ganhou mais. É isso que vai acontecer? Não, irmão, não vai existir isso aí, não. Isso é sentimento humano. Isso é sentimento humano. Inveja, soberba, como é que chama esse complexo de inferioridade, né, que muitas vezes nós chamamos de humildade, mas é complexo de inferioridade, isso também não vai existir, graças a Deus. Por isso que eu falei, não vai ficar lá no cantinho, lá, coitadinho de mim, eu não ganhei nada, porque eu fui um cristão tão mal, agora estou aqui. Não vai ter isso. Entende? Não vai ter. Ele vai estar dentro da sua medida, o senhor vai... Puxa vida. O irmão vai ser outra coisa, porque, por isso eu estou falando, nós não devemos usar o intelecto humano para analisar o tribunal de Cristo. Entende? Nós estaremos com o Senhor, é o dia da glória dele para nós, e em nós é o dia de glória. Inclusive, ele virá conosco na sua manifestação, e ele será glorificado em nós, inclusive. A palavra diz que ele será glorificado em nós também. Então, eu digo isso para animar nossos irmãos aí, sabe? Porque tem gente que fica pensando que tem que... Nossa, o que eu estou fazendo? O que eu não faço? Fica preocupado com obras, né? E, lógico, irmão, estou dizendo que nós devemos agradar ao Senhor, com certeza, né? Nós estamos aqui hoje, juntos aqui, buscando uma edificação, né? Eu podia estar fazendo outra coisa, né? Bom, não estou dizendo que não estou feliz de estar aqui, não é isso não, mas estou dizendo que cada um de nós podemos estar cada um no seu canto, cuidando das suas próprias coisas, que são necessárias, inclusive,
Mas nós deixamos muitas coisas, por quê? Porque nós estamos sabendo que o Senhor se agrada, né? E tudo mais. Então, isso para nós é uma bênção, uma compreensão que realmente o que nós podemos fazer para o Senhor, nós fazemos. E aquilo que nós, infelizmente, não fazemos, o Senhor está vendo também. Né? Está vendo também. E naquele dia tudo vai ser manifestado. Mas o que nós vamos receber? O bem, irmão. Não vou receber mal. Quem recebeu o meu mal foi o próprio Senhor. Sabe? Não tem mal para dar para mim. Não. É que muitos. Sabe o que acontece, irmão? Tem muitos cristãos que não se conformam. E a verdade é essa, tá? Conheci vários. Tem cristão que não se conforma, por exemplo. Passei minha vida inteira. Eu, graças a Deus, me converti na juventude, né? Graças a Deus. E daí, eu saio viajar por aí e conheço pessoas que hoje, já praticamente na minha faixa etária, que se converteram agora. Né? Converteram agora. E daí, eu vou olhar para ele e falei, isso aí tá lá atrás. Eu já tô dando de 10 a 0 em cima dele, porque o cara se converteu agora. Quando tiver arrebatamento, que vai ser agora o arrebatamento, eu vou chegar, lógico que eu vou ter mais do que ele. Olha que coisa, irmão. Eu escutei de boca de cristãos falar isso aí. Não, mas a gente explicando que não é assim, né? Que um que se converte agora, ele pode ter o mesmo ou até mais do que aquele que passou a vida inteira. Ô, louco, o que é isso? Nossa, eu já ouvi a pessoa ficar até vermelho de brabeza, porque é impossível isso é injustiça. Como é que pode? Falou desse jeito, ó. Como é que pode eu a vida inteira, servindo o Senhor, agora vem um cara, acabou de se converter e não, isso está errado, não sei o quê. Olha que absurdo. A gente ri para não chorar, viu? Porque isso aí não existe, irmão, sabe? Não existe isso. Isso aí são os trabalhadores. Parece que não lê a Bíblia, né? Lembra do trabalhador da vinha? O trabalhador da vinha foi justamente isso aí. Os que trabalharam o dia inteiro, né? Trabalharam o dia inteiro e eu recebi o seu, o seu salário ali, né? Do dia que eles trabalharam. E aqueles que trabalharam uma hora só receberam igual. Ah, mas o que é isso? Ficaram injustiçados. Por quê? Porque esse é o pensamento humano. Porque o Senhor vai dar para nós o que Ele quer dar. Não é verdade? O Senhor vai dar para nós aquilo que Ele quer dar. Eu sei que Ele é bom. Eu sei que Ele pode querer dar mais até ao outro que, no meu conceito, hoje, fez muito menos. Mas e daí? É o Senhor que vai dar. Ele vai dar o que é dele, não vai dar o que é meu. Eu nem tenho nada, né? Então, essa é uma ideia humana. Por isso que eu digo a ideia humana das pessoas acharem que é essa análise humana. E eu digo isso porque muitos cristãos não entendem o que é galardão. Você está entendendo? Porque é uma recompensa, mas a palavra galardão é porque é dado de acordo com a avaliação de outro, e não da sua avaliação. Entende? Esse é o erro que os cristãos cometem. É a avaliação sua. Está errado. A avaliação é dele, é o Senhor que avalia. Porque quem disse? Quem disse que você é fiel, que você é um puxo irmão, que você é isso? Quem disse isso? Eu sei que está achando. O senhor nunca disse isso. O senhor nunca disse para mim que eu sou um puxo irmão, entendeu? Então, puxa vida, fora de qualquer conceito de que eu ou qualquer um lá vai ficar envergonhado. Isso é errado, isso não tem base, não.
O que, falando outra vez, o que deve nortear, né, colocar o norte, né, nortear o cristão, é a vinda do Senhor? Sim, é a vinda do Senhor. Mas no sentido daquilo que o que eu posso fazer hoje de bem para o Senhor, que bênção. Porque vai ser para a glória dele. Mas não porque eu vou receber. Não é verdade? Não porque eu vou receber. É por causa da glória dele. Eu vou fazer para que ele seja glorificado, né? Que ele vai ser glorificado. E todo galardão meu que eu vou receber vai ser para a glória dele, não vai ser por benefício meu. Porque senão fica o centro vira eu, em vez de virar Cristo, ou eu viro o centro de todo o trabalho, de todo o galardão, eu fico o centro. E dá errado. O centro de tudo isso é o próprio Senhor Jesus. Então a avaliação é dele, falando outra vez. A nossa eleição e predestinação já começa na eternidade, né? Tava nem ninguém com idade, nem vivo, nem nada, né? Para alguém reclamar alguma coisa, né? Alguém achar que tem direito a algo aí, isso é antes da fundação do mundo, na eternidade. O Senhor já foi maravilhoso com todos, né? Que foram eleitos e predestinados. O Senhor é digno, né? O Senhor é digno de que a gente dedique nossa vida e busque conhecer cada vez mais Ele. Ele é digno. Isso é que a gente deve ter no nosso coração. A dignidade dele, como o irmão falou. Tem Michel, deixa eu dar uma olhadinha aqui na fila. Michel e depois a irmã Sheila. Tá com a mão levantada, não sei se ela vai querer fazer alguma pergunta. Irmão, boa noite. A minha dúvida continua sobre a questão da espada citada lá na igreja de Pérgamo. O irmão citou rapidamente, aí eu queria que o irmão explicasse mais sobre essa questão que o irmão falou, ou eu entendi errado, que quando o senhor fala que ele virá e com a espada contra aqueles, é que na prática a Assembleia teve irmãos que julgaram aquele mal e se apartaram, se utilizando da palavra para julgar. A prática seria essa, então, desse termo, aquela passagem, quando fala da espada? Então, irmão, porque aí, não, eu usei o exemplo de que a palavra é a autoridade de todo julgamento, inclusive na Assembleia, para julgar, inclusive, também os corruptores, né? Que eles se levantam contra a verdade, é pela palavra que nós vamos julgar, né? As pessoas que estão falando contra Himeneu e Fileto, e etc. e tal, e todo hoje se levanta contra o Senhor, contra a verdade, né? Tem que ser julgado. E como? Pela palavra. É a palavra que vai colocar fim a tudo isso aí. E o que ele está falando aí é o princípio, é a forma, é a forma do que ele faz, que o próprio Senhor faz. Ele usa o quê? A palavra para julgamento desses corruptores, que ele está falando aqui nesse versículo aqui. Ó. E contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Que é o princípio de julgamento. Aí não está dizendo. Como é que posso falar? Aí ele está dizendo o princípio do que é com a palavra da boca dele que ele julga. Eu só apenas disse que hoje ele usa o quê? A sua palavra para julgar. No caso da Assembleia, são os próprios irmãos que são responsáveis que vão fazer isso aí.
o julgamento contra aqueles que estão fazendo alguma coisa má, que estão ofendendo ao nome do Senhor. Então, nesse sentido, eu falei que sim. Mas que isso se estende. Então, eu discorri, né, pelo tempo. Isso se estende até perdão, até a entrada da grande tribulação e tudo mais, do que o Senhor vai julgar e o final da grande tribulação. Então, isso se estende, né? Só que daí vai ter as formas presenciais do Senhor, por exemplo, na sua manifestação. Vai ser Ele mesmo que vai fazer aquilo, que é o capítulo 19, né? O capítulo 19 do Apocalipse é Ele mesmo que virá. Acompanhado de nós, né? Nós estaremos com Ele, que é aquele exército, somos nós também. E, então, Ele diz ali, vai ser presencial, né? Aqui nas igrejas ainda não é Ele presente, usando a autoridade da palavra para o julgamento. Mas o princípio é o mesmo. Não sei se estou conseguindo me fazer entender. Ajudou sim, irmão. Obrigado. Irmão, tá dando uma interferênciazinha rápida no seu som aí e perdeu um pouco a qualidade. Será que é o cabo aí? Só rapidinho, irmã Ceiga. Ô, irmão Luiz, eu queria saber, assim, tirar a dúvida. O dia do Senhor é quando ele vem já como juiz? Então, irmã, nós sabemos que o dia do Senhor se dividiu em duas partes também, né? Porque no Antigo Testamento, quando se fala lá o dia do Senhor, ele fala do estabelecimento do reino, que ele virá para julgar todos, etc. e tal, estabelecer o reino dele. E também se fala lá do último dia, do julgamento final. Só que quando nós entendemos pela Escritura que veio a existir a igreja, que não existia na Bíblia, né? Não existia. A igreja ela passou a existir. Nós vemos que esse povo que é nós, que é a igreja, nós estamos aguardando também a manifestação do próprio Jesus, o próprio Senhor. O próprio Senhor deles é o Senhor nosso também. Só que nós estamos aguardando o Senhor também. E nós chamamos o quê? O dia do Senhor. Para nós também. Nós falamos, o dia do Senhor, o dia do... Então, existe isso para nós? Existe. Só que o dia do Senhor para nós é o arrebatamento, né? No sentido de a vinda do Senhor para nós é o arrebatamento. E agora existe também a vinda do Senhor para o milênio. Sim, essa sempre existiu, desde lá do Velho Testamento. Então, isso quer dizer que existem mesmas palavras hoje, mas não indicando o mesmo evento. Então, existe, falando para ele, existe a vinda do Senhor? Sim. Agora, eu pergunto, qual delas que você participa, né, que nós participamos? Nós participamos da vinda do Senhor para nos levar embora desse mundo. E agora existe a outra vinda do Senhor, existe, do qual ele virá para o mundo. Que é, no caso, começando pelo seu povo de Israel. E daí nós viremos com ele em glória para esse dia de glória dele aqui nesse mundo. Entende? Por isso que eu falo, depende quando que nós lemos isso, nós vamos entender o contexto, né? Inclusive no Velho Testamento. Porque senão a gente pega o Velho Testamento, lê lá o dia do Senhor, a gente pensa que é arrebatamento, né? E não é.
E ele converteu, o Senhor converteu esse dia terrível, né? Porque a vinda do Senhor para esse mundo ia ser terrível. Mas ele transforma, quer ver? Vamos ler um versículo em Atos, a pregação de Pedro. Atos capítulo 2, né? É capítulo 2. Quando ele está falando da profecia de Joel, que é Joel 2 também, né? Joel 2, o versículo 17 ao 20, se puder ler, irmão, 17 ao 20, Atos 2, 17 ao 20. Certo. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e o glorioso dia do Senhor. Então, esse versículo, abre em Joel, por favor, Joel 2, esse mesmo contexto, é que Pedro usou essa profecia de Joel para falar o que estava acontecendo ali, que na verdade não era o que estava acontecendo, né? Mas ele usa essa profecia aqui, ó. 28, né? Acho que é, né? Isso, é do 28 em diante. O versículo 31. Lê o versículo 31 aí em Joel 2, por favor. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Como é que Pedro falou lá? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e o glorioso dia do Senhor. Então, você está vendo? Interessante. Esse dia do Senhor é o estabelecimento do reinado dele, o milênio. E lá foi chamado por Joel terrível, e aqui é chamado de glorioso. Será que Pedro errou, né? Será que Pedro esqueceu e confundiu, trocou a palavra? Não, porque lá foi antes da obra de Cristo, agora é depois da obra de Cristo. Então é interessante isso, né? Que o Senhor, por sua obra, ele está tornando as coisas em glória, porque aquilo que era, no caso, que era terrível, né? Agora está se tornando glorioso. Isso é muito, muito interessante, né? Muito, muito maravilhoso entender isso.
Então, quando nós lemos, falando outra vez, quando nós lemos as coisas no Velho Testamento, nós vamos entender isso que o Senhor falou coisas lá profeticamente, e nós temos que saber onde que nós vamos colocar aquilo, porque senão a gente vai fazer colocação errada. Eu disse aí, só me esclarecendo, né? Não estou me corrigindo, estou esclarecendo, que Pedro, ele usou esse versículo de Joel para aplicar naquilo que estava acontecendo em Atos 2. Só que Atos 2 não é o que Joel falou, viu? Logicamente. Desculpa de ouvir, tá? O que estava acontecendo aí em Atos 2 é o início, é a fundação da dispensação da graça. Aquilo que estava oculto em Deus, né? Estava oculto em Deus, e nem no Velho Testamento não tinha nada, era o início dessa época aí, Atos 2. E o que Joel está falando é o início do estabelecimento do milênio. Entende? Então, quando o Joel está falando isso, ele está falando da vinda do Senhor para estabelecer o reino dele. Agora, Pedro usou aplicando aquilo que estava acontecendo. Mas, irmãos, não era o fato, logicamente não era, porque ali não era estabelecimento, os sinais para estabelecimento do milênio. Nós sabíamos que era estabelecimento da dispensação da graça, né? Mas havia similaridades, vamos chamar assim. Entende? Ok, irmão. Deixa eu ler aqui. José Nilton colocou aqui, irmão Lemão, para acalmar vosso coração, existe sim a palavra corruptores. Na corrupção ativa, por exemplo, esta se dá pelo corruptor. Corruptores são aqueles que instigam a corrupção. Obrigado. Ok. Pronto, eu Então, acredito que... Oi, irmão, pode falar. Desculpa. não, só ia falar que já estão às 9h30 já, e nós acabamos não, né? Ficamos somente para esclarecimento daquele. Foi assim que nem semana passada, né? Vamos esclarecer da árvore da vida aí, ficamos. E hoje foi a mesma coisa, para falar desse texto da espada. No fim, graças ao Senhor, deu para a gente aproveitar. Não, estou dizendo isso que não vai dar para a gente começar a tiratira, né? Hoje não, semana que vem a gente inicia, né? Obrigado, irmão. A irmã está agradecendo, irmão. Imagina, irmão. Obrigado, você. Então a gente encerra aqui. Pérgamo, ok? Foi falado tudo. E, se o senhor permitir, próxima semana, capítulo 2, versículo 18, Tiatira. Pronto. Ok. Poderia agradecer para a gente encerrar? Eu? Sim, irmão. Vamos lá.